Olá a todos, nós estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso curso. No vídeo anterior nós falamos sobre referência contextual. Nesse nós vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre marcadores do discurso. Para que um texto seja compreensível e capaz de ser interpretado corretamente, é necessário que esse texto ele seja coeso e coerente. A coesão textual, a gente viu no vídeo passado que ela se estabelece através da referência contextual, tá certo? Essa referência contextual, como a gente viu, ela se estabelece usando-se pronomes. Não é isso? Vocês lembram? A gente pode ver que na referência contextual nós temos elementos dentro do texto que se referem a termos, expressões que foram usadas anteriormente no texto, tá certo? E esses novos elementos evitam que palavras e termos sejam repetidos, certo? Já a coerência textual ela se estabelece quando existe uma ligação de sentido entre as ideias que são expressas em orações, em frases, em parágrafos de um texto, entre eles, tá certo? Essa coerência se estabelece com o uso das conjunções, tá? Para que essa coerência textual ela seja alcançada, nós fazemos o uso das conjunções, tá? Os marcadores do discurso, eles são palavras ou expressões que estabelecem relações entre orações a fim de o que, atribuir significado ao texto, certo? Esses marcadores do discurso, eles vão apresentar o que? Uma relação entre orações, parágrafos ou frases. Por quê? A primeira, por exemplo, nós temos um parágrafo que ele apresenta uma ideia e no seguinte, por exemplo, esse parágrafo ele pode continuar na sequência essa ideia ou ele pode apresentar uma ideia oposta à que foi apresentada no parágrafo anterior. E para indicar essa ideia tanto de sequência, de consequência ou de oposição, os autores fazem uso de quem? Dos marcadores do discurso, tá certo? Em inglês eles são conhecidos como linking words, conjunctions, connecting words, ou então como marcadores coesivos, tá certo? São vários nomes para o mesmo objeto, que são os marcadores do discurso. Em seguida, a gente vai apresentar algumas ideias. Nós vamos apresentar o tipo de relações que esses marcadores eles podem estabelecer entre essas orações e essas frases, tá certo? E vamos mostrar alguns desses marcadores. Por exemplo, os marcadores eles podem apresentar uma ideia de acréscimo ou adição. E aqui a gente tem alguns marcadores que são usados em inglês que apresentam essa ideia. And, also, to, in addition to, besides, moreover, furthermore, ou então another. Também os marcadores podem apresentar uma ideia alternativa, tá certo? Para isso a gente vai usar or, either or, neither nor, or else, otherwise. Também esses marcadores introduzem ideias de explicação, tá? Através de marcadores como because, for that reason, for, since, now that, ou então as. Outras ideias que os marcadores estabelecem entre as orações podem ser, por exemplo,
pode estabelecer uma ideia de condição, tá certo? Para isso nós vamos fazer uso dos marcadores como if, unless, whether, as long as, ou então so long as, supposing that, in case, tá certo? Os marcadores também podem apresentar ideia de comparação, tá certo? Para isso nós vamos usar marcadores como in the same way, in like manner, like, likewise, similarly, correspondingly, as, então so as. Também pode estabelecer uma ideia de modo. Para isso vamos usar how, as if, ou então as though. Podem apresentar também ideias de contraste, oposição, tá certo? E para isso a gente vai fazer o uso de marcadores como but, however. É importante salientar aqui para vocês que esses dois marcadores aqui, but e however, tá? São marcadores dos mais usados na língua inglesa, tá certo? Muitos textos, grande parte dos textos, na verdade, fazem uso desses dois marcadores, tá certo? But quer dizer mais, tá? Ó, mais, e however, entretanto, tá? Eles introduzem, estabelecem uma relação de oposição, tá certo? Ou de contraste entre frases, orações ou até os parágrafos mesmo, tá? Nós temos outros marcadores como in spite of, despite, on the contrary, unlike, on the other hand, yet, instead of, nevertheless, while, still, whereas. E também os marcadores podem apresentar ideias de concessão ou conclusão. Para isso nós temos though, even though, tá? So, thus, then, hence, although, tá? Nós temos também marcadores que podem expressar causa ou motivo, tá certo? Então para isso a gente tem também aqui, ó, so novamente. Nós podemos usar because of, due to, owing to, for this reason, since as. E os marcadores também podem estabelecer ideias, relações entre as frases, né, de consequência ou resultado. Para isso a gente pode usar também o so, tá? Therefore, thus, consequently, then, hence, accordingly, as a result, for this reason. Então, esses foram alguns das ideias que os marcadores podem estabelecer entre as frases, tá certo? Se vocês consultarem a apostila de vocês, no capítulo 7 sobre marcadores do discurso, vocês vão ver que existem outros marcadores do discurso e outros tipos de relações que podem ser mantidas por esses marcadores, tá certo? Não era o sentido da nossa aula mostrar todas, especificamente todas para vocês, porque vocês podem fazer essa consulta à apostila, tá certo? Agora em seguida nós vamos ver alguns pontos importantes para que vocês possam entender melhor, fazer a melhor interpretação desses marcadores. Por exemplo, nós temos so, que ele pode ser usado antes de quando ele é usado antes de um adjetivo, certo? Ele expressa o que, ó? Intensidade, tá bom? Ele expressa intensidade. Ele acaba significando tão, tá certo? Quando ele é usado antes desse adjetivo, tá certo? Ele vai ser usado não mais como conjunção, mas sim como advérbio, tá? Então a gente tem a frase aqui, ó. It was so good that he decided to sell. Então aqui nós temos so, tá? O marcador,
colocado antes de quem? Do adjetivo good, que é o adjetivo bom. Ó, estava tão bom, era tão bom que ele decidiu vender, tá certo? Ah, por outro lado, so também pode expressar o que? Ele pode expressar razão ou motivo. Quando ele expressar razão ou motivo, ele não vem antes do adjetivo, tá certo? Mas ele aparece aonde? Ele aparece no início de uma segunda oração, significando, portanto, de que modo. Tal. Então a gente tem aqui essa frase, essa oração. Então, aqui nós temos um verbo, tá? Então nós temos a primeira oração. E aqui, o outro verbo, locução verbal no caso, decided to stay, decidiu ficar. Então nós estamos aqui, o so aparece aqui, indicando razão ou motivo. Estava tão frio e ele decidiu ficar em casa próximo ao fogo. Então era, estava tão frio que ele decidiu, estava tão frio de modo que ele decidiu ficar em casa próximo ao fogo, tá? Nós também temos o marcador but. But significa o que? Mais. E ele expressa o que? Contraste, oposição de ideias. Mas ele também pode ter outro significado quando ele é colocado após quem? Após nothing, no one, tá? Nobody, nowhere, anyone, anything, anywhere e anybody. Nesse caso, but vai significar o que? Se não, a não ser, exceto. There was nothing but coffee. Não havia nada senão café, a não ser café, exceto café. The prisoner talked to no one but his lawyer. O prisioneiro falava com ninguém, a não ser com o advogado dele. Tá certo? Então, vamos ficar atento para essas colocações, tá? O uso de but antes de nothing, no one, nobody, nowhere, anyone, anything, anywhere e anybody, tá? Em sequência, nós temos a expressão both and, que ela pode significar ambos, tanto ou quanto, tá? Ela é usada quando há duas situações simultâneas ou comuns. Ela dá a ideia de não apenas este, mas também o outro. Então ele é o que? Ele é duplamente positivo, enfatizando a existência de duas coisas ou ações. Both Lucas and Anne are my cousins. Tanto Lucas quanto Anne são meus sobrinhos. Não, meus primos, desculpa. Já either or, que significa o que? Ou, expressa a ideia de um ou outro, ou seja, de alternatividade. É usado a se referir a duas possibilidades, em frases afirmativas ou negativas. She can either go to school by bus or by bike. Ela pode ir para a escola ou de ônibus ou de bicicleta. She doesn't like either hip hop or country music. Ela não gosta nem de hip hop ou música country. Já a expressão neither nor já significa o que? Nem. Ela é utilizada para unir o que? Duas ideias negativas, tá bom? Então, neither mom nor daddy went to my aunt's wedding. Nem mamãe e nem papai foram para o que? É o casamento da minha tia, tá?
E a expressão not only but also, não apenas, que significa, que pode significar não apenas, mas também. Ele é utilizado para unir, ó, duas situações ou ideias semelhantes. Ele passa a ideia de que, ó, de acréscimo. Not only my sister, but also me missed class yesterday. Não apenas a minha irmã, mas eu também perdemos a aula ontem, tá? He not only invited her to go to the movies, but also bought her a gift. Ele não apenas a convidou para ir ao cinema, mas também lhe trouxe um presente, tá certo? Então, gente, a gente vai ficar por aqui hoje, tá certo? Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. O curso possa ter ajudado vocês no objetivo de compreender textos em inglês, tá certo? Queria desejar um bom curso a todos, que vocês continuem na caminhada de vocês, tá certo? E até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.